Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre a prisão em flagrante, ponto que despertou polêmica nos últimos dias. A primeira coisa é distinguir a sua natureza jurídica, traçar os seus contornos. A prisão em flagrante, ela tem uma natureza de fato. Geralmente nós explicamos questão de fato e questão de direito. A questão de fato é o tratamento bruto, o antecedente, enquanto a questão de direito é o seu tratamento jurídico, quando eu formo juízo de valor sobre, por exemplo, a apreensão de alguém e a supressão da sua liberdade de locomoção. Então, essa explicação, ela envolve perceber que a prisão em flagrante não tem natureza cautelar, mas que também dizer que a sua natureza é pré-cautelar pouco explica a sua essência. Ela, na verdade, é uma situação de fato que qualquer povo pode fazer, qualquer do povo pode prender quem quer que se encontre em flagrante delito e, em seguida, depois dessa apreensão, é possível uma resposta, uma reação jurídica, que, de acordo com o artigo 310, pode ser de 3 espécies. O relaxamento, se ilegal, a conversão do flagrante em preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que pode ser a liberdade provisória com ou sem fiança. Essa é a primeira parte, a questão da sua natureza, que não se acomoda àquela dualidade de cautelar e pré-cautelar. A segunda parte diz respeito à decisão com força de mandado. O que é isso? É uma decisão judicial que dispensa as atividades sucessivas do juízo de emitir um mandado e certificar-se dos dados básicos da prisão, como o nome de quem está sendo preso, motivo, fundamento, e que essa via do mandado, a segunda via, servirá de nota de culpa. O mandado existe para prisão temporária e para prisão preventiva, mas não para prisão em flagrante. O pior é se você, por exemplo, autoriza a usar a própria decisão com força de mandado. Foi o que escrevemos nesse livro já há mais de 6 anos, Teoria da Nulidade no Processo Penal, ao dizer que a nulidade absoluta, por violar elemento essencial, a decisão de prisão preventiva com força de mandado. O pior é ser surpreendido com a decisão de prisão em flagrante com força de mandado, porque, primeiro, não se trata de prisão por ordem escrita. É uma prisão da pessoa encontrada nas situações do artigo 302. E, em segundo lugar, é que não seria a hipótese de emitir um mandado, nem muito menos deliberar para que a própria decisão sirva como tal. Mas, na verdade, o direito ele não consegue prever todas as situações futuras. Quem escreveu as linhas do 302, quem escreveu a Constituição da República, de fato não imaginava a sucessividade de fenômenos que nós estamos enfrentando hoje. E, de repente, nos surpreendemos com uma questão trágica, uma questão que precisa de uma resposta, e o embate trágico, ele tem sempre um problema, um dilema, é que toda decisão pode trazer consequências muito negativas. Toda deliberação em torno de uma tragédia pode causar consequências, seja em um sentido, seja em outro. Mas é o que temos. O que temos é a formalidade legal. O que temos como acordo linguístico de um mundo civilizado é o texto básico da Constituição da República e o texto das leis que sejam conforme a essa Constituição. Isso porque o ser humano ele é falho. Nós temos posicionamentos em um e em outro sentido. E quem diverge é absolutamente natural que assim seja e não pode ser classificado como inimigo por discordar disso. Então, diante de tantas dúvidas, diante de tantas multiplicidades, o homem padroniza, a partir da razão, um acordo linguístico, um texto de lei, uma síntese. A síntese é aquele procedimento para legitimar a verdade diante das nossas insuficiências em percebê-la, diante das falhas humanas.
É por isso que defendemos bastante a forma, com rigor e com vigor, nesse texto, né, da teoria da nulidade no processo penal, em todos os nossos escritos. Né? Não é porque eu não gosto da lei que eu vou descartá-la. Não é porque, por exemplo, eu não concordo com a plenitude de defesa que está no texto da Constituição que eu vou dizer que ela é inadequada e não serve para ser aplicada, como nós já encontramos algumas decisões a respeito. Não, vamos traçar os seus lindes semânticos, vamos demarcar o seu conteúdo. No caso da plenitude de defesa aplicada ao júri, como nós também falamos aqui, né? Porque se há um fundamento para o tribunal do júri, é o fundamento constitucional, que diz que ele é uma categoria de direito fundamental, maximizador das chances de absolvição, maximizador das chances de defesa. Né? Então, não é porque eu não gosto do texto que ele não vai valer. É porque eu tenho um sistema documentado em que vigora, por exemplo, a convicção íntima dos jurados, né? A plenitude de defesa como forma de você usar todos os argumentos possíveis para fazer valer esse direito quase que sagrado, que nós devemos aplicar o texto constitucional. Essa ideia já indica que nós precisamos não misturar direito com moral e colocar como ponto de partida e ponto de chegada o direito positivo, o ordenamento jurídico. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu. Tchau.